Tava falando agora com uma paciente na sessão de terapia, e aí ela me perguntou assim: Gabi, como é que faz quando você não encontra uma bolha pra se sentir pertencente à sua bolha? Quando todas as pessoas estão interessadas em tigrinho, em Virgínia, em TikTok, em coisas fúteis, voláteis, entretenimento, enfim. E eu não fico interessada, essa não é a minha vibe. Como é que eu faço? Porque parece que ninguém se interessa por isso. E aí eu contei pra ela uma coisa, que é o que eu queria trazer nesse vídeo. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço pra tentar me blindar, me proteger? Blindar seria forte demais, né? Mas me proteger o máximo possível da mediocridade do mundo moderno, nos tempos atuais. Existem realmente conversas, o pessoal, que mesmo que a gente tente, tem uma boa intenção, né? De fazer fluir uma conversa, gerar uma amizade, uma conexão, enfim, de ajudar por vezes também, mas meio que você joga pro lado de lá a conversa e a coisa não volta, né? Não bate, não dá liga, como a gente diz. E isso faz com que muitas vezes a gente se sinta sozinho, a gente se sinta solitário. Eu sei como é, inclusive dizem por aí, né? Vários pensadores e sábios dizem que a vida intelectual, que o crescimento, que o autodesenvolvimento, ele também traz pra gente, nos oferece um quê de solidão. Mas existem formas de a gente buscar aí esse pertencimento de maneira que a gente, primeiro, se blinde um pouco, se proteja um pouco, como eu disse, desse mundo aí, né, de comportamentos, de objetivos e ideais que não comungam com o que você está buscando, que é uma vida mais de evolução, uma vida bem vivida, uma vida significativa, com sentido. A primeira coisa, não caia nessa lorota, nesse papinho aí de autodomínio, de que eu consigo me dominar independente do meu ambiente, porque eu tenho que ter maturidade, imagina. Outro dia eu tava contando esse exemplo para uma paciente minha aqui. Eu sou chocolatra, assim, eu sou formiguinha, não só com chocolate, com doce. E aí, meus pais deixaram um chocolate, uma caixa de chocolate aqui outro dia, e eu ficava olhando para essa caixa de chocolate quase todos os dias não, todo dia, quase toda hora que eu ia até a cozinha. E a caixa de chocolate lá me olhando, me encarando. Gente, vamos parar com essa ideia de que, não, mas eu tenho que ter maturidade para olhar a caixa de chocolate e decidir que eu não vou comer. Seria bem interessante, sim, mas precisamos, antes dessa audácia toda, sermos humildes. Ter humildade mesmo, para entender e olhar e falar, cara, se eu ficar olhando isso aqui, eu vou ficar resistindo, isso tá me chamando, é uma dificuldade minha, né, é uma limitação aqui da pessoa que vos fala a questão do doce. Então, poxa, será que eu não poderia facilitar a minha vida? Será que eu não poderia não me expor a essa dificuldade, a essa resistência, a esse sofrimento todo, né, de ter que resistir ao chocolate? Então, primeiro ponto, mesmo que pareça inofensivo, todas as entradas, digamos assim, do mundo moderno, do mundo atual, de futilidade, de mediocridade, de certa forma, seja por meio de música, de séries, de Instagram, de rede social e por aí vai, enfim, de lugares, de ambientes, de pessoas, todas as entradas possíveis que você puder filtrar o máximo. E aqui eu não tô falando pra você se tornar uma pessoa metódica, neurótica, chata, travada, rígida, de que não vai em nada, não faz nada, não conversa com ninguém, não escuta nada. Não, eu não tô falando isso. Mas eu tô dizendo pra que você seja realmente mais seletivo e humilde para entender que as coisas exercem um peso sobre nós, sim. Um peso de formação, de influência. Então, sem essa arrogância toda para achar que nós temos um superpoder, que não temos não, tá? E aí, nesse sentido, qual que é a solução que eu, inclusive, dei para essa paciente no dia dessa sessão, né? Eu falei para ela, olha, fulana, eu criei o meu próprio cosmos, o meu próprio micromundo, digamos assim, o meu mundinho. E cá pra nós, todos nós, né? Todos nós temos o nosso próprio mundinho. Todas as pessoas têm o seu próprio mundo. Sejam as pessoas que estão agora no mundo da Copa do Mundo, as pessoas que têm o mundinho do futebol, as pessoas que vivem no mundinho da Virgínia, que vivem no mundinho do fitness e tão somente isso, que vivem no mundinho X ou Y. O que na minha opinião, pessoal, Gabi, inclusive nem me apresentei, né, eu sou psicóloga 100% online e eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, mas o que eu realmente acho, essa é a minha opinião, e o que eu faço? Eu acredito que já que nós temos, todo mundo, como eu acabei de dizer, tem o seu próprio mundinho, que a gente crie isso e mexa as pecinhas, os pauzinhos de forma estratégica e intencional. Então, como que eu faço? Eu tenho mestres atemporais. Eu me banho, mas muito mesmo, todos os dias de mestres atemporais, de ideias atemporais, deixadas por mestres atemporais, e eu me banho de bolhas de pessoas que gostam e que veem o que eu vejo, que gostam do que eu gosto, que veem o que eu vejo, que falam do que eu gosto de ouvir, de falar também, enfim. Ou seja, de coisa boa, de coisa que me desperta, de coisa que me confronta, de coisa que faz com que eu dê um giro de 360, de coisa que faça com que eu lute contra os meus vícios, as minhas paixões, os meus desejos inferiores, os meus impulsos irrefletidos e inferiores. Então eu me cerco o máximo possível de pessoas assim. Gabi, é muito difícil, é impossível achar gente assim. Eu sei que é difícil, mas não é impossível achar essas bolhas, principalmente com o recurso que a gente tem hoje, pessoal, que é o recurso celular, que é o recurso da internet, entendeu? É claro que idealmente seria muito bom se a gente conseguisse achar essas bolhas de pessoas reais, né? Aí seria com certeza o ideal, o melhor cenário, sem dúvida nenhuma. Mas muitas vezes não é possível, dependendo do lugar onde você vive. Eu, por exemplo, vivo aqui em Minas Gerais, um Triângulo Mineiro, uma cidade do Triângulo Mineiro, e realmente aqui é um pouco difícil pelo que eu vejo. Talvez também seja uma falta de explorar. Talvez eu não tenha explorado tanto a cidade onde eu moro já há quase 4 anos aqui.
mas pelo que eu noto da cultura, enfim, e de todos os sinais que eu já consegui colher até aqui, eu acho que aqui também é um pouco difícil. Mas isso não pode virar desculpa, nós não podemos ser reféns da nossa circunstância. Então eu faço isso, eu vou pegando as minhas bolhas aí digitais, né, de canais do YouTube, de grupos de WhatsApp que as pessoas vão criando sobre grupos de estudo, clube de leitura, clube do livro, várias questões, pessoal, dá pra fazer muita coisa, dá pra se juntar com um clã de gente que gosta de coisas elevadas, pode ter certeza que sim. Mas principalmente o que eu, Gabi, aposto mais, todos os dias, é muito raro o dia, independente de fim de semana, é muito raro o dia em que eu não me banho de um conhecimento, de um mestre, de um sábio, de uma verdade passada através de um mestre, de um sábio, atemporal, né? Ou seja, a verdade nunca morre, pessoal. O que é belo, bom e verdadeiro é atemporal porque é imortal, nunca morre. Então, olha que legal, você lê o livro, eu tava até lendo agora, ele não tá aqui perto de mim mais, mas eu tô lendo um livro chamado e eu vou fazer vários vídeos sobre ele no canal, eu quero fazer porque é um livro incrível. A Liberdade é uma Escolha, da Edith, não sei se é assim que pronuncia. Ela também foi sobrevivente, assim como Viktor Frankl, dos campos de concentração nazista, né, em Auschwitz. E olha que legal, eu tô conversando com uma mulher, poxa, que morreu há décadas, entendeu? Eu acho que já tem aí uns 20, 30 anos que ela morreu, se eu não me engano. Mas se você pega um livro do Marco Aurélio também, que eu tava lendo outro dia, Sêneca, caramba, você tá falando de mais de 2000 anos, você tá conversando com uma sabedoria atemporal, imortal, que guia o ser humano há muito tempo, né, que revela o ouro sobre o ser humano. As réguas mais elevadas, não no sentido de autocobrança ou de querer ser o melhor, aparecer, mas no sentido de se desenvolver, de realmente ver coisas que a gente ainda não viu, amar e desejar coisas diferentes do que todo mundo tá desejando. Então todo mundo tá desejando o quê? A figurinha do álbum da Copa. Caramba, que legal fosse se eu, né, nada contra quem tá desejando, né, eu acho que você tá me entendendo, nada contra quem deseja a figurinha do álbum da Copa, mas aqui o questionamento é um pouco mais em cima, será que eu posso desejar uma outra coisa, um negócio diferente, mais elevado? Ou até, melhor, né, será que eu não tô vendo que existem outras coisas mais elevadas e diferentes para serem desejadas? Eu não tô vendo porque eu tô imerso aqui, ó, na média, e aqui é nesse sentido a mediocridade que eu trouxe. Então, basicamente é isso, é assim que eu faço pra me blindar, pra me sentir menos sozinha, mais pertencente. Eu sei que tem muita gente que também tá nessa vibe, inclusive quando a gente encontra vídeos como esse aqui no canal, se você tá assistindo esse vídeo é porque você se interessa por esse tipo de assunto. Então, isso é gostoso, isso faz com que a gente vá realmente não perdendo as esperanças de que vale a pena, sim, continuar caminhando, lutando pelo nosso autodesenvolvimento, pela nossa evolução, pela autotranscendência, enfim, por deixar rastro nesse mundo, que é para isso que nós viemos aqui. E o mundo precisa de nós, tá? Como diria Viktor Frankl, para encerrar, então, me lembrei dele agora, não é o que eu quero da vida, né? O que a vida tem para mim, mas é o que a vida tá esperando de mim. Eu tenho muitas coisas para entregar para a vida e você também. Então, nós não podemos perder isso de vista, sabe? E ficar arranjando desculpas também, como quem diz, sabe? Derrotistas e muito reducionistas de que, ai, tá tudo perdido, as pessoas, ninguém quer nada com nada, todo mundo é fútil, ninguém... eu sei que na média, infelizmente, a maior parte das pessoas estão dentro da caverna, não é? Iludidas, enganadas, cegas, distraídas, mas sempre foi assim, e ninguém nunca nos prometeu que seria diferente, e nós temos a missão e o compromisso de continuar trilhando o nosso caminho de saída da caverna e de tentar tirar o máximo possível de pessoas lá de dentro, caso elas queiram, é claro que sim. Bom, se fez sentido, ó, se inscreve aí no canal, não te custa nada, você encontra aqui embaixo também link de WhatsApp para agendar sua sessão de terapia, caso você queira ou precise, e também link do meu mini curso, são vários vídeos que eu gravei, ele se chama Ordem, que é para você desenvolver ordem emocional, lutar contra a procrastinação, clareza emocional, tenho certeza que pode te ajudar muito também, tá bom? Um beijo e até o próximo.